Salve, galera, tudo bem? Vou fazer uma coisa muito difícil aqui, que é mais difícil do que falar de produção, é falar de mim, beleza? E aí, então, vou falar um pouquinho da minha história para vocês, né? A história de tudo como começou. Na verdade, eu sempre gostei de trabalhar com música e tudo na minha vida começou dentro da igreja. Né? Lá na igreja que eu comecei a me interessar por música, tenho amigos músicos e a igreja que começou a traçar um pouquinho esse meu desejo. Só que até hoje a igreja, poucas igrejas têm essa visão, mas naquela época, você imagina isso há 40 anos atrás, a igreja se tornou pequena demais porque eu queria fazer. E aí, cara, a vida é dinâmica, etc. Eu encontro uma empresa, né, que estava perto da minha trabalho que eu executava. Eu era radiooperador de uma plataforma marítima e eu, por eu estar nessa empresa, conheci essa empresa que hoje é uma das maiores empresas do segmento de locação de equipamento, que era a Hoffman, só que na época a Hoffman tinha um acordo muito forte com a Mac Audio. E por ela ter essa relação muito íntima com a Mac Audio, o dono da empresa, a gente fazia muita coisa da Mac Audio também. Então a gente meio que assim, a Mac Audio era a mega empresa da época de sonorização, e a Hoffman era uma empresa que estava começando a segmentar no evento corporativo. Então na Hoffman eu fui de carregador de caixa ao assistente do diretor comercial, assistente direto ao dono da empresa, e eu tentava fazer de tudo um pouco na Hoffman. Só que a empresa ficou pequena, para mim, no meu caso, ou nem tão pequena assim, mas eu precisava de dar novos pulos, ir para outros rumos. E aí eu comecei a pensar ser empresário, foi quando eu comecei a trabalhar, a ser o diretor comercial, na época do então baterista do Duzek, que abriu uma empresa de áudio, e eu comecei a trabalhar com ele. Né? Só que a coisa mudou, fui convidado para ser sócio da Embrasom e comecei a desenvolver então o meu lado empresarial muito cedo. E com a Embrasom, já por ter uma experiência da empresa anterior, eu comecei a segmentar muito forte mesmo para essa área de congressos, eventos corporativos. A gente tinha equipamento de shows, os projetores começavam a aparecer, os pesados projetores começaram a aparecer. Não é como é hoje, é óbvio, né? Ainda na época a gente comprou o primeiro fax nessa empresa e a coisa foi andando assim. Então eu fiquei muito envolvido na produção de tudo quanto era tipo de evento focado ao mercado corporativo e aos shows. Paralelo a isso, eu também me tornei técnico das bandas de rock da época dos anos 80, que era eu fui do Uns e Outros, fui técnico dos Uns e Outros muito tempo, a gente rodou o Brasil inteiro, fazendo grandes turnês na época. Logo em seguida, eu trabalhei com o Emílio Santiago, fiquei também um bom tempo com o Emílio Santiago durante todo aquele disco Aquarelas aí, da metade para lá. Sucedi o Paulista na época. Depois fui trabalhar com o Elimar Santos, fiquei bastante tempo com o Elimar também, na época que ele estava fazendo uma temporada aqui no Meia, naquele grande casa de shows ali, o Imperator. Fiquei com ele, o Robertinho de Recife fazendo shows, e por final, quer dizer, e você misturando, quer dizer, eu misturando entre ser empresário e trabalhar com banda não era uma vida fácil, mas foi muito boa e muito gostosa. E no final, comecei a trabalhar com José Augusto, ficamos bastante tempo fazendo shows com o Zé, aí viajando o Brasil inteiro, na época de Sonho Meu e várias outras músicas que o Zé Augusto cantava. E eu era técnico de monitor, sempre gostei de fazer monitor, eu gosto do trabalho de fazer monitor de palco. E por fim, Cássia Eller, quando fez aquela temporada Violões, que era a Cássia, o Valtinho Vilaça e o Luciano, a gente viajou o Brasil aí, eu fazendo monitor de Cássia Eller, que foi uma experiência maravilhosa. Mas eu tinha que optar e diminuir o meu trabalho como técnico de banda, porque eu não tinha tempo,
e eu tinha a terceirização do centro de convenções do Hotel do Frade em Angra dos Reis. Aí, desse período para cá, e já durante esse período de trabalhar com banda, eu tinha os hotéis, eu trabalhei com vários hotéis administrando centros de convenções, alugando equipamentos para esse centro de convenções. Então eu fiz na época o Hotel Meridian, já tive o Intercontinental e finalizei meio que o mercado ficando já crescendo no Rio de Janeiro. Eu fui parar em Angra dos Reis e fiquei por lá por muitos anos, 18 anos, administrando tudo que era evento, tudo que era produção no centro de convenções do Hotel do Frade, em Angra dos Reis. Tinha equipamentos, me juntei com uma empresa também pesada na área de equipamentos de som e comecei a fazer grandes convenções lá, grandes eventos, levando artistas, Jorge Benjó e etc. Essas empresas que eu trabalhei na minha caminhada, hoje a gente está fazendo aqui desse estúdio, um grande amigo que eu tive, que é o sócio aqui do Palco 41, ao qual eu trabalho e faço algumas coisas aqui, a gente fez nessa trajetória muito show, muita banda. Você pode pegar do Lulu Santos ao Capital Inicial, passando por Titãs, Banda Paulista, Banda Carioca, Banda Mineira. A gente fez de tudo um pouco, sempre focado com trabalho de produtor e produtor técnico, porque até então não existiam os famosos LEDs que a gente vê hoje. Então eu trabalhei muito em função disso. Já de um tempo para cá, eu comecei a mais focar, vendi a empresa e fiquei mais focado como produtor. Como produtor, então, eu, em 2012 para 2013, fui convidado para trabalhar como diretor técnico do Tour da Taça da Copa do Mundo para a Coca-Cola. Uma agência me chamou, um grande amigo me chamou para essa agência e falou: olha, eu quero que você organize toda a parte técnica, que vão ser um evento em 27 estados do Brasil, e a gente vai rodar o Brasil durante 33 dias com várias atividades do Tour da Taça. Se você quiser conhecer o evento, é só você colocar Tour da Taça da Copa do Mundo Coca-Cola e você vai ver o trabalho que eu executei durante esse período. E, paralelo a isso, quando terminou, a gente também produziu o FIFA Fan Fest. Fui designado para começar o trabalho no Rio de Janeiro e teve algumas dificuldades. Fui para Manaus tocar o evento de lá. Se você também quiser informações do evento, é você colocar FIFA Fan Fest, Rio de Janeiro, Manaus, Fortaleza, Recife, enfim. Teve eventos durante a Copa nas 12 principais cidades do Brasil. E eu trabalhei na produção de Manaus e na produção do Rio de Janeiro. E a gente assistiu aquele fatídico 7-1. Agora, durante as Olimpíadas, fui convidado pelo André Schmidt para trabalhar como produtor técnico no estande da escola, dentro do Parque Olímpico, durante as Olimpíadas. E ali foi o principal point de festa durante as Olimpíadas dentro do Parque Olímpico. A gente funcionava ali atrás do cubo d'água, tinha um palco também montado que tinha shows também paralelo, e a gente fazia os eventos ali, produzia os eventos ali com os melhores DJs do Brasil, e foi assim um evento que parava o Parque Olímpico, era muita música e bebida praticamente liberada, que eu não estou enganado, acho que era bebida liberada ou era paga num preço extremamente barato. Foi muito legal trabalhar isso. Então, para encerrar, e eu acho que eu não posso deixar de mencionar isso, nesse estúdio que vocês estão vendo aqui, por um relacionamento de história, eu liguei para um produtor do Rock in Rio e a gente colocou aqui dentro desse estúdio para ensaiar o Queen. Gente, foi uma experiência marcante para a vida de todo mundo, para quem trabalhou aqui, para nós que trabalhamos, entender e ver como funciona uma banda lendária como o Queen. Então a gente trabalhou, eu trabalhei junto com os meus amigos aqui como produtor para dar toda a infraestrutura para o Queen ensaiar nesse estúdio que você está vendo. E eu tenho um pouco dessa história e é sobre isso que eu vou falar com vocês durante os cursos sobre produção. Tá legal? Obrigado, espero que você tenha gostado. A gente se encontra aí nos próximos assuntos. Um abraço.